Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Vou estar falando de um fundo imobiliário que seria esse CVBI 11, certo? E ele é da VBI Real Estate, como o próprio nome indica. O C aqui ele vem do CRI, né? Então seria o VBI CRI. Os fundos imobiliários são sempre negociados com o ticker 11, eles não são igual às ações que tem o 3 e o 4, são sempre em cotas, né? Por isso que é o 11. E esse fundo aqui, ele aloca seus investimentos em papéis de renda fixa e no produto CRI, certo? Ou seja, são emissões com garantias imobiliárias, né? E boa parte do seu portfólio está alocado em ativos indexados a IPCA. Então hoje o CVBI 11, ele é um fundo que possui 1 bilhão de patrimônio líquido. Hoje em bolsa ele é negociado abaixo do seu valor patrimonial, tem uma negociação média de mais de 2 milhões de reais por dia e cerca de 90 mil cotistas. E qual é a característica que difere eles um pouquinho das ações, né? Que a ação é uma participação em alguma empresa, como sócio, como dono do negócio. O fundo, você é um cotista, você faz parte dele, você está dentro dele. E os fundos imobiliários têm algumas coisas que podem impactar a sua gestão, né? A sua rentabilidade, perdão, que seria, nesse caso, a taxa de administração. No caso do CVBI, ele tem 1,05% ao ano de taxa de administração em cima do seu valor de mercado. Ou seja, vai pegar então quanto que vale cada cota, vai multiplicar pela quantidade de cotas que o fundo tem e em cima desse valor vai ser cobrado uma taxa de administração da qual 0,9% é repassado ao gestor. Então, mesmo que os papéis em si possam apresentar algum tipo de prejuízo, vamos supor, alguma marcação a mercado negativa, o fundo imobiliário, mesmo assim, vai pagar para o seu gestor em cima do quanto ele vale. Então, o ativo, na verdade, nem precisa dar resultado para o gestor ganhar. O fundo não precisa nem dar um resultado positivo para o gestor ganhar. Ele vai ganhar em cima do valor de mercado. Então, quanto maior o valor de mercado, maior a remuneração do gestor, o que mostra aí que realmente o gestor tem que ter um interesse em manter um valor de mercado alto, tentar valorizar esse FII para que ele receba mais também, então faz parte do seu interesse. Olhando um pouquinho a questão de rentabilidade do fundo, conforme eu falei, é um fundo majoritariamente alocado em CRIs atrelados ao IPCA, então dos papéis que estão lá, dos CRIs que estão lá, 87,4% estão em IPCA e os outros 12,6% estão em ativos atrelados a CDI, tá? No caso do CVBI, ele tem 85,7% do seu patrimônio em CRIs e o restante, que não está aparecendo aqui, ele está alocado em 7 fundos imobiliários. E hoje esses papéis do fundo do CVBI estão com uma rentabilidade média ponderada de 14% ao ano, então a expectativa é que esse fundo receba 14% ao ano dos seus papéis alocados, certo? E no caso aí, vamos supor o retorno líquido de 100%, o fundo, diferente das ações, ele não pode estabelecer um payout, como por exemplo 25% para poder alocar, para poder distribuir, o restante realocar ou fazer novos investimentos, enfim, ele não pode distribuir esse payout. O fundo imobiliário, por lei, ele precisa distribuir 95% do seu resultado líquido para os seus acionistas, tá? Então ele vai fazer uma reserva legal, que ele pode ter, precisa ter, e no mínimo 95% vão ser distribuídos entre os seus cotistas, né, não acionistas. O fundo ele precisa repassar praticamente todo o seu lucro líquido e se ele precisar ou quiser fazer um novo investimento, como acontece em fundos de tijolo, por exemplo, quiser comprar um novo imóvel, ele precisa fazer a emissão de cotas, o que acaba diluindo um pouco a participação do cotista no fundo. Falando na questão de dividendos, nos últimos 12 meses teve um dividend yield de 13,31%. Lembrando que isso aqui representa 95% do lucro líquido do fundo. E aí o que é importante pensar e observar nos fundos é a questão da evolução do seu pagamento de proventos. A gente vê que, por exemplo, o CVBI ele é um fundo que oscila bastante a questão dos dividendos. Aqui em 2020 houve uma queda, né? Foi um período de pandemia, afetou bastante. Em 2021 retornou aqui com maiores distribuições. E aqui então ele está distribuindo um pouco abaixo de R$1 hoje, algo perto de 90 centavos, como foi as últimas distribuições. Então aí se você fizer... E aqui no Investidor 10 ele até traz essa informação do Magic Number, que é uma coisa que o pessoal que investe em FIIs olha bastante, que é o quantas cotas você precisa ter para que a própria distribuição de resultados te gere outra cota.
Então aí no caso do CVBI 11 são 93 cotas, ou aproximadamente R$ 7.800. Com R$ 7.800 então, todo mês você consegue comprar uma cota nova de CVBI 11. Falando um pouco dos ativos que estão localizados no fundo, é um papel que tem uma segmentação muito ampla, né? Então ele tem uma diversificação, 20% está em varejo, em papéis emitidos por varejistas, aí ele vai ter, por exemplo, multipropriedade, educacional, infraestrutura. Falando da carteira de ativos, 72% da carteira tem vencimento acima de 2030, ou seja, é confortável para o fundo continuar pagando seus proventos. São papéis de longo prazo. Falando um pouco sobre o rating dos papéis, quanto maior aqui, quanto mais no topo dessa lista aqui, melhor. E hoje 16% estão nas melhores classificações de risco. A grande parte está na classificação BRA-, né, que seria já um risco médio, tá? Não é um risco tão baixo, é um risco médio, ainda uma boa classificação, porque não entrou ainda nos Bs, está ainda dentro dos As, mas já é um pouco mais arriscado do que esses papéis aqui de cima, né? Então, ou seja, o risco de crédito é maior. O fundo imobiliário, por ser um ativo de renda variável, ele por si só não possui risco de crédito, que é a chance de você não receber a cota. Afinal, você na verdade você não está comprando uma dívida, né? Você está colocando dinheiro no fundo. E esse fundo está gerindo o seu dinheiro, certo? Então ele não tem essa questão diretamente o risco de crédito. O que envolve o risco de crédito são os papéis que ele compra. Então ele precisa ter papéis interessantes para ter uma rentabilidade boa, mas que não corra tanto risco de quebrar para não receber. Porque se ele não receber esses papéis, aí sim a gente vai ver um prejuízo no fundo e o cotista vai se assustar com uma queda abrupta do seu investimento, do seu recurso aplicado no fundo, porque isso vai perder valor dentro do patrimônio líquido desse fundo. Se a gente colocar ele nos últimos 2 anos, o fundo ganhou do CDI, na verdade empatou, né? Acabou meio que empatando ali com o CDI, empatou com o IDIV, que eu gosto de comparar bastante com os outros investimentos, ganhou do IFIX, o IFIX teve uma queda muito mais forte, e lógico, da inflação ali que eu coloquei, até tirar ela aqui na verdade, tirar o IPCA. Nos últimos 5 anos, o fundo desempenhou muito similar ao CDI, e os fundos e o CDI têm essa correlação bem forte, né? Parece que a longo prazo eles acabam se equiparando. Lógico que quando o CDI, a Selic, sofre um aumento muito alto, acaba derrubando um pouco a valorização das cotas, né? As cotas acabam abaixando o valor, mas a longo prazo parece que esses indicadores se acompanham. E desde a criação então do fundo, né? Coloquei aqui o maior período que eu tinha, afinal ele começou em julho de 2019, a gente tem um empate entre o CVBI, o IDIV e também o IFIX. Qual que é a vantagem do IDIV na minha opinião? Tá, vou falar um pouquinho da minha opinião, afinal sou investidor mais de ações, já tive FIIs, mas é que por conta das oscilações, o IDIV, as ações, elas dão mais oportunidades de compras, né? Isso acontece nos fundos, como a gente mostrou, mas para ações é um pouco mais forte. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Falei de um tema diferente, questão dos fundos imobiliários, né? Trouxe um fundo imobiliário. E aí comenta aí se você investe em fundos imobiliários ou se você é investidor mais de ações. Participa do nosso canal no Telegram, segue a gente no Instagram e também se inscreve aqui e compartilha com seus amigos. E é isso pessoal, até a próxima e tchau.